Fala, fenômeno! Tudo bom, minha família? Tudo tranquilo? Perfeito. Boa tarde, sejam bem-vindos. Canal Tudo Nacional deles, me chamo Theo Souza, a maioria aqui já me conhece, mas para quem está pela primeira vez, vou pedir encarecidamente, também para quem já conhece o trabalho, deveria ser já de forma automática, deixa o teu like, te inscreve no canal, tá? Compartilha o vídeo, super importante a gente continuar nessa toada aí para chegar no maior número possível de inscritos, de visualizações e de like também, tá bom? Segue a gente lá no Instagram, tnd.crt3 e o TikTok, tudo nosso, nada deixa. Sexta-feira, né, galera? Feriadão ontem, fizemos uma live muito legal de 2 horas aqui com vocês, mais uma, segunda da semana. Fizemos a primeira na segunda-feira e ontem fizemos outra live. E vão ter outras, né? Tem muita notícia pra gente dar do Clube do Remo. Como eu sempre falo, o futebol é muito volátil, né? Ele muda muito do dia para noite, né? Eu tenho algumas informações que eu falei na live que se eu pegasse eu iria trazer para vocês. E eu vou gravar vídeos específicos, né, sobre o Marcelinho. O Remo já entrou em contato com o empresário do Marcelinho para uma renovação de mais 2 anos, até 2028, né? Mais dois anos e meio de contrato com o Marcelinho. É um jogador que merece, para mim, o melhor lateral direito da Série A do Campeonato Brasileiro. E o Remo já se antecipa, né? Porque se ele quiser assinar algum pré-contrato com outro time, antes de encerrar o contrato, ele sai de graça no final do ano. Lembrando que ele não pode ir a nenhum clube da Série A este ano, tá? Ele já completou o número mínimo de jogos, que são 12. Então, ele não pode ir a nenhum outro clube. Poderia sair para o futebol aí de fora do Brasil, né? Mas do Brasil ele não pode. Assim como me perguntaram ontem, né, sobre o Pedro Rocha. O postaram que o Pedro Rocha pode vir para o Remo também. O Pedro Rocha não pode atuar por nenhum clube da Série A por esse limite de jogos, né? Eu tirei a dúvida ontem, mas para quem não assistiu, tirar da dúvida agora também. Outras duas informações, uma delas já tinha postado aqui sobre o Tassano, né? Este craque de bola, né? O novo Lúcio está de saída do Clube do Remo, o Remo vai anunciar de forma oficial, né? E o Léo Andrade, o Remo tenta o empréstimo dele. Não é pelo Léo Condé, mas sim pela diretoria do Remo. Quer emprestar ele, tentar negociar uma rescisão amigável. A gente sabe que ele não vai aceitar rescisão amigável, né? Tem contrato até o final do ano aí, mais uma obra-prima que o Marcos Braz trouxe, aquele enganador chamado Marcos Braz trouxe para Belém. E a gente sabe que o Léo Andrade não vai sair em comum acordo. Então vai ter que haver rescisão em comum acordo, vai ter que haver uma negociação, um empréstimo. O problema é quem é a draga que quer isso aí, né? O Remo vai ter que enganar alguém da terceira divisão, da quarta divisão, para ele ir embora. Porque ninguém quer isso aí. Um dos piores zagueiros que eu já vi na minha vida. Tive o desprazer de ver na minha vida, né? E trouxeram para a Série A, né? Isso aí foi obra do Osório, né? Na época ali. Tassano do Marcos Braz e o Léo Ruindade do Osório. Ô, meu leão, tu não aprende. Mas peguei informações de manhã e vamos postar um jogador na tela que o Remo, né, está interessado. Lembrando, pessoal, e eu já havia falado, vou repetir, é sempre bom a gente estar repetindo para. Às vezes a pessoa vê um vídeo, vê uma live, outras não veem, né? E aí, às vezes, as pessoas passam batida na informação. As contratações do Remo serão todas, 100% analisadas pelo nosso treinador, o Léo Condé, tá bom? Então, todos os jogadores do Remo serão analisados pelo Léo Condé. Tudo vai passar pelas mãos do Léo Condé. Indicação, aval, tudo, né? O nosso executivo, a gente sabe que vai dar esse espaço para ele aí, tá bom? E conhecimento de mercado estrangeiro, muita gente quer que o Remo possa trazer, perdão, jogadores sul-americanos, muito difícil, tá? A não ser que já tenham passagem pelo Brasil, né? E já tenham trabalhado com o Léo Condé. Um desses jogadores é esse aí que eu vou deixar na tela para vocês neste exato momento, tá? Lucas Mugni, argentino. Nasceu em Santa Fé, na Argentina, 1,84 m, nasceu dia 1º de dezembro, 34 anos, meio campo ofensivo. Pelo Campeonato Paulista foram 8 jogos e um gol e uma assistência. Pela Copa do Brasil, um jogo, né? Isso no banco de reservas. Na Libertadores, 3 jogos, entrando no segundo tempo. E no Brasileirão, nenhum jogo. Tá? Ele não jogou nenhum jogo. Ele joga de meio campo ofensivo mesmo, ponta esquerda. Hoje, pela idade, ele joga mais de meio campo ofensivo. Ele é canhoto, dupla nacionalidade argentina e italiana, né? À toa o Lucas Mugni, né? Mugni mais puxando ali para
pro lado europeu. Está no Mirassol desde o início do ano, tem contrato até o ano que vem. O Mirassol não quer o jogador, já quer liberar para ele assinar por outra equipe. Diferente do Pedro Rocha, isso aí pode jogar por qualquer clube da Série A. Lembrando que ele não jogou nenhum jogo pela Série A. Tá bom? É o estilo de jogador que já passou em outros carnavais, né? Ou seja, em outros clubes. Atropelou o Colón, foi jogador do Flamengo, jogou no Majadahonda, né? Da Espanha, nunca eu tinha ouvido falar nesse time. No Everton do Chile, isso aí já é mais conhecido. No Oriente Petroleiro também, no Lanús, no Sport. Jogou no time na Turquia também, né? Gengler Birlig, eita cacete. Bahia, Ceará, disputou o campeonato do ano passado pelo Ceará com o Léo Condé e está no Mirassol. No Ceará ele foi um dos destaques, apesar do rebaixamento do Ceará, a torcida, né, tem um apreço a ele lá, fez uma boa Série A do Campeonato Brasileiro, não foi culpado, né, da descência do Ceará. Ele tem esse ano 12 jogos, um gol, uma assistência, pouca minutagem, né, como dizia ali o Paulo Bonamigo. E o Ceará, tá? O Ceará está de olho no jogador para um possível retorno. E o Remo também sonda o jogador através da indicação de Léo Condé. Não é nada concreto, tá? De contrato, nada. Mas é uma sondagem. Eu sempre dou minha opinião. Olha, no Mirassol ele não jogou. Jogou o Campeonato Paulista. Eu vou ser bem sincero, eu não acompanhei o Mirassol no Campeonato Paulista. Né? É um jogador que com certeza está sem ritmo de jogo, apenas treinando, não tem problema de contusão, mas está sem ritmo de jogo, né? 3 jogos na Libertadores, vindo do banco de reserva de poucos minutos. 34 anos para uma Série A, onde eu já falei e vou repetir, o Remo precisa de jogadores com funções táticas e físicas dentro de campo, até mais do que técnicas, onde o Remo não vai conseguir tirar ninguém top de Série A de outros clubes. Tá? Isso aí é fato consumado e não dá nem para a gente discutir. Fica aquela reticência, aos 34 anos, será que ele vai conseguir performar nesse meio campo do Remo? Vou sempre dar os dois exemplos dos dois meio campos que nós temos. David Braga, que é lento. Vitor Bueno é lento, não marca, não ajuda os companheiros. E o Vitor Bueno não consegue nem sequer armar o jogo. O David Braga eu não vou nem falar muito porque é banco, só entra no minuto final, então não tem nem como comentar sobre. Então eu abro uma reticência, eu abro um parênteses. Será que o Lucas Mugni vindo ao Remo seria este jogador para resolver a partida, para ser o diferencial do meio-campo, sendo que a gente precisa muito disso nesse segundo turno? Fica a minha dúvida, né? Ainda mais sem ritmo de jogo. Tá? Não vou dizer que sim nem que não, porque eu não vi o jogador jogar. Mas me preocupa, o Mirassol tá liberando o jogador. O jogador não teve alta voltagem para jogar na Série A. Lembrando que o Mirassol joga assim. São jogadores operários, todos os jogadores correm, marcam. Não serviu para o Mirassol. Serviria para o Remo, sendo que o Remo joga um futebol muito parecido com o Mirassol em questão tática. A gente viu o Mirassol jogar aqui, naquele 2-2, que até hoje não dá para engolir a merda que o Osório fez naquele jogo. A besteira que o Osório fez. Era pra gente ter ganho aquele jogo com facilidade, inclusive. Até o João Pedro fez gol naquele jogo. Então a gente fica assim, será que ele não serviu para o Mirassol e poderia servir para o Remo? O futebol prega essas peças. Mas o Remo não pode dar tiro no escuro. O Remo tem que dar tiro de snipe, já falei várias vezes, é certeiro. Não pode errar, não tem margem para erro. Eu digo por mim, para testar, para saber se vai funcionar. Ah, até funcionou na Série B ano passado no Ceará. Ano passado, Ceará, né? Ah, na Série A com o Léo Condé? Sim. Mas esse ano me traz aquela dúvida, porque não serviu para o Mirassol. Né? Não é um mau jogador, mas o estilo, o perfil de jogo dele encaixaria neste Remo do Léo Condé, sendo que ano passado ele jogou, mas esse ano ele já não conseguiu performar. Seria falta de oportunidade realmente no Ceará? Isso acontece no futebol. Fico com uma pulga atrás da orelha. Tá? Eu tenho minhas dúvidas. Meu receio é que o Remo não pode errar. Lógico, se contratar ele der certo, perfeito, tá? Mas vamos aguardar. O Remo sondou o jogador, o Ceará também. A gente sabe que se o Remo e o Ceará o Remo entrar em contato mesmo, além de uma sondagem, o Remo leva o jogador. Isso aí é óbvio por dois motivos. Primeiro, já trabalhou com o Léo Condé. E segundo, e óbvio, é Série A. O cara não vai querer jogar Série B em vez de Série A. Isso aí é claro e notório, né? Além do Léo Condé ter sido o treinador do mesmo. Então vamos aguardar.
Eu tenho mais notícias para passar para vocês. Nesse vídeo eu não vou passar, senão vai ficar muito longo. Mas no vídeo de hoje à noite, que vai às 19, 19h30, eu vou passar para vocês as novas notícias que eu tenho do Remo que eu peguei hoje de manhã. Tá bom? Valeu, galera. Esse é o vídeo do Lucas Mugni com informações aí de fenomenal Léo Andrade. Bora, pessoal. Leve o Léo Andrade, né? E o Tassano vai se despedir do Clube do Remo. O Carlinhos já foi embora. Obrigado, senhor. Mesmo de férias, as notícias continuam muito boas. Além de ontem, né? Quem tá na Série A tá. Quem não tá, eu não posso fazer nada. Quem tá pegando porrada de Anápolis tá. Quem ganha do São Paulo, eu não posso fazer nada. Valeu, galera. Um abraço. Até mais tarde. Fui.